De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o cenário internacional, a política externa do Brasil. Eu converso agora com a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, boa noite. Oi, Denise, boa noite. Um prazer estar aqui com você novamente. Bom, estamos fechando um ano, e um ano que foi muito conturbado no exterior. Nós tivemos uma grande questão que ainda está sendo acertada, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vem anteriormente, mas que neste ano pesou muito no mercado, afetou a perspectiva de desempenho da economia global. Eu acho que um outro ponto que chamou muita atenção foram os conflitos na América Latina e manifestações. Eu queria sua avaliação em relação a essa situação que vivemos hoje, começando pela América Latina. Olha, de fato, esse ano de 2019 foi um ano de muita instabilidade na política internacional e eu diria que prenunciou uma série de rupturas que ainda não chegaram ao fim e ao cabo, mas que já dão indícios de que os próximos anos devem ser anos bem difíceis, anos de ajuste e, quem sabe, de transformações muito severas do ponto de vista estrutural. No caso internacional mais amplo, o que a gente percebe é um desgaste das estruturas que usualmente serviam como baliza para organizar as regras do jogo. Então as organizações internacionais, os regimes, tudo que usualmente era utilizado pelos países como parâmetro de relacionamento passou a sofrer uma série de descréditos. Isso começou, eu diria, já em 16 com Trump, com Brexit e com uma série de desgastes que dali vieram e chega agora 2019 no momento em que nós percebemos que essas estruturas não dão mais conta. Paralelamente, nas diversas regiões do mundo se sobrepõem crises com as suas particularidades, como você mencionou no caso da América Latina. O que nós vemos aqui é uma crise que num primeiro nicho, no primeiro extrato, é econômica, uma crise de modelo de desenvolvimento, é uma crise ligada à própria organização macroeconômica desses países, mas também é uma crise que reverbera num segundo extrato na política, e que estabelece aí uma relação simbiótica. Agora, Fernanda, a gente percebe que tem uma insatisfação da população em geral nos vários países, que primeiro teve um direcionamento para a direita em vários países nas eleições. Nós tivemos Trump, nós tivemos vários países da Europa também com uma tendência mais de direita. Aqui na América Latina também, em alguns países, ou pelo menos um centro-direita, aqui no Brasil, inclusive. E agora a gente vê uma nova onda de insatisfação, como se a população estivesse sempre querendo muito mais. E são movimentos com uma coordenação muito rápida, né? É verdade. No fundo, faz parte um pouco da natureza da política, A política estabelece de forma orgânica, muitas vezes, esses ciclos e eles acabam retroalimentando esses movimentos mundo afora. O que a gente tem observado desde 16 e mais recentemente também é que a globalização, ela se asseverou ao longo desses últimos anos e ela trouxe uma percepção não só no mundo em desenvolvimento como no mundo desenvolvido das suas assimetrias, Então, mesmo nos Estados Unidos e, obviamente, aqui na região da América Latina, o que foi ficando mais claro é que nem todos se beneficiam da mesma maneira. Isso tem a ver com as cadeias globais de produção, isso tem a ver com a desigualdade, com vários problemas. Então, as sociedades elas vão buscando canalizar o seu ressentimento, a sua insatisfação para as lideranças políticas que elas entendem que podem ser transformadoras dessa realidade. Nós tínhamos tido ao longo dos anos 2000 um giro à esquerda na América Latina, e isso deu espaço a várias lideranças, como foi o próprio caso do PT aqui no Brasil, de lideranças como Hugo Chávez na Venezuela, o Morales na Bolívia e assim vai, na Argentina. E aparentemente o que se vai notando é que conforme essas lideranças, com o passar do tempo, não vão dando vazão a esses ressentimentos, a essas insatisfações, a tendência é que se busque uma alternativa, e aí um novo giro à direita. Mais uma vez, frustrado, porque existe uma expectativa de que as lideranças políticas podem controlar e, de forma coordenada, resolver os problemas, mas nós sabemos que, nesse contexto de globalização, tudo é muito mais descentralizado, tudo é muito mais complexo. Então, por mais que, às vezes, as promessas populistas, à direita ou à esquerda, façam parecer que algum desses líderes vai aparecer como um grande salvador e as pessoas depositam confiança nesse sentido, dificilmente isso acontece. Aí o giro continua, E o nível de cobrança
hoje é muito maior, né? A gente percebe isso nos vários governos, vários países, tanto que aqui no Brasil houve uma preocupação muito grande com essa onda de manifestações, que se poderia ter alguma cobrança também em relação ao governo Bolsonaro. Ele chegou a citar o AI-5. Agora, eu queria saber como é que você vê a postura do Brasil em relação ao exterior. Nós tivemos uma proximidade muito grande no início deste ano, início de governo de Bolsonaro, com Israel, proximidade com Trump, e era uma proximidade mais de governo, não era exatamente de países. Hoje, como é que você avalia a situação? Olha, acho que de forma geral existe um consenso entre os especialistas de política externa no sentido de dizer que nós tivemos um ano um pouco esquizofrênico, eu diria, né? Isso porque no âmbito da retórica muita coisa se disse, muita coisa se profetizou, se defendeu e não necessariamente foi o que se realizou na prática. Para alguns isso é uma boa notícia, porque a retórica de fato era muito intempestiva e criava a expectativa de rupturas muito complicadas, severas para o Brasil, né? Coisas que não beneficiariam o país no longo prazo. Então, uma perspectiva muito ideologizada da política externa que podia afetar, do ponto de vista prático, os nossos interesses de negócios, nossos interesses estratégicos. Em contrapartida, tomou lugar, teve mais espaço, uma série de decisões pragmáticas, que, nesse sentido, atenuaram a preocupação ideológica. Uma proximidade com a China. Uma proximidade com a China, por exemplo, ou mesmo a saída que se deu no caso de Israel, né? No caso de Israel, havia sido feita aquela promessa ao longo da campanha, numa tentativa de mimetizar o que o Trump fez nos Estados Unidos, de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv. Ainda tem iniciativas nos bastidores. Eduardo Bolsonaro ainda defende essa ideia, né, que não foi nomeado efetivamente embaixador nos Estados Unidos, mas ainda tem, assim, no núcleo de governo essa ideia, mas na prática não vingou. Né? Não vingou. Eles tiveram que encontrar uma saída alternativa, porque precisava acomodar, né, os mais entusiasmados com a ideia, inclusive a base eleitoral evangélica, sobretudo, e aí criou-se aquele escritório de representação que, no fundo, não tem nenhum caráter e nem posição, né, status diplomático, não transferindo efetivamente a embaixada. No caso da China, a mesma coisa, uma retórica muito agressiva no primeiro momento e depois uma recuada com o reengajamento e as parcerias. Isso que você mencionou sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre ainda as tentativas que existem nesse sentido, revela um pouco o que, na verdade, explica um pouco desse movimento antagônico permanente dentro do governo, né? Essa disputa entre ideologia e pragmatismo. No fundo, nós temos um governo extremamente rachado do ponto de vista do seu processo decisório e com frentes de atuação dentro do processo que têm posições muito opostas em algumas frentes. Eu destacaria pelo menos 3, né, na área de política externa, que tem a ver, em primeiro lugar, com as próprias lideranças do Ministério de Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, esse pessoal que é antiglobalista, que tem uma pauta mais radical na política externa, de rupturas, mas que se opõe muito a outros 2 grupos, o grupo dos liberais da economia, o Ministério do Paulo Guedes e tudo mais, e o grupo dos militares, que usualmente são muito pragmáticos. Então, eu diria... E até a agricultura também entra nesse processo. Com né? certeza. A área econômica não é só Ministério da Economia, a gente vê as outras áreas também preocupadas em atrair investimentos, infraestrutura, agricultura, relações comerciais. Com certeza. Os 2 ministérios que eu diria que mais contribuíram nesse movimento de normalização na política externa do Bolsonaro foram justamente isso que você mencionou, a política agrícola, né, que em muitos momentos ficou bastante exposta, sobretudo com a possibilidade de diminuir o espaço que o Brasil ocupa exportando soja, exportando outros produtos agropecuários, né? No caso de Israel, particularmente, a carne halal, né, exportada para o mundo árabe poderia representar um dano muito grande e que não só afeta a economia brasileira, afeta também a política, porque a gente não pode esquecer da bancada do agronegócio, da bancada do boi. Teve a questão ambiental também, que a agricultura acabou tendo uma posição muito mais cautelosa do que o governo como um todo, do que o próprio Ministério do Meio Ambiente, por saber dos riscos relacionados ao comércio também. Né? Exatamente. O que às vezes esse governo perde de vista é que nós não estamos falando de um mundo em que as caixinhas são absolutamente isoladas, né? Ninguém fala de meio ambiente apenas porque é ativista ambiental. No fundo, falar de meio ambiente tem, claro, uma questão moral envolvida, sobre longevidade da espécie humana, dos ecossistemas, mas, paralelamente, hoje, a maior parte dos acordos, dos tratados que envolvem negociação, compra e venda e tudo mais, incluem cláusulas ambientais e cláusulas sociais. Então, quando um país como o Brasil, que é extremamente dependente
independente dessa agenda, começa a dar sinais de desrespeito desse tipo de preocupação, de cláusula, ele, no fundo, abre um flanco grande para que outros concorrentes apresentem alternativas e roubem espaço no share, né, na distribuição do comércio. Agora, Fernanda, a gente tem ainda um problema em aberto com relação à Argentina. Você falou dessa questão de esquizofrenia e a gente tem declarações muito contraditórias desde o início. Primeiro, até incluindo aí até o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, logo no começo do ano, falou que o Mercosul não interessava. Depois houve aquele acordo com a União Europeia e Mercosul, que vincula mais ainda os países do bloco. Aí teve a eleição da chapa de oposição na Argentina, que levou a um embate político. O que você espera disso? Olha, a perspectiva é que deve acontecer um movimento análogo, semelhante ao que aconteceu com a China. Por quê? Porque os danos que eventualmente uma ruptura poderiam causar são incomensuráveis para a economia brasileira. Na região, é nosso principal parceiro, não só bilateralmente falando, né, em algumas áreas em particular, como por exemplo linha branca, enfim, mas também por conta dessa integração regional, tanto do Mercosul quanto do que o Mercosul representa em acordos interblocos, né, o próprio acordo com a União Europeia. Então, me parece que do ponto de vista racional, pragmático, não faria sentido estabelecer uma ruptura nesse momento. O que não significa que a retórica não deva continuar inflamada. E é por isso que a política internacional ela é tão interessante. Muitas vezes existe, né, uma desconexão entre o que se fala e o que se pratica. E nesse caso dos dois lados, é diferente do que aconteceu com outros países que tinham uma posição mais cautelosa. A Argentina também não está querendo fazer muita amizade aí direto, né? Exatamente, porque no final do dia todo mundo vislumbra, né, o cenário eleitoral e quer se colocar em uma posição ou quer construir uma narrativa que consolide as lideranças e o apoio que tem dentro do próprio país. Então, o presidente Bolsonaro dificilmente vai alterar a sua retórica inflamada contra a chapa Fernandes-Kirchner, porque isso representaria ser reinterpretado por uma base eleitoral que não interessa a ele nesse momento. Então, é muito improvável que ele mude as suas declarações, o teor da maneira como ele se expressa em relação à Argentina, o que não significa que, paralelamente, a burocracia, os ministros, os grupos pró-business não se mobilizem para tentar manter essas relações relativamente blindadas, né? Agora, Fernanda, o último tema para encerrarmos aí, o último minutinho. Trump, Estados Unidos, eleições, guerra comercial, o que podemos esperar para 2020? Olha, podemos esperar muito assunto, porque realmente o Trump não vai nos dar sossego, né? A expectativa em relação ao impeachment agora em janeiro é que o Senado vote, né, efetivamente após o julgamento, o resultado final. A gente espera que não aconteça o impeachment em função da maioria republicana no Senado. Depois começa a campanha eleitoral das primárias em fevereiro. A ideia é que venha aí a nomeação do democrata, que ainda está em aberto, ninguém sabe muito bem. E o Trump deve ser o incumbente a disputar a eleição a partir de julho, oficialmente nomeado, né, se tudo correr como a gente espera. Em novembro, até o momento, a ideia é que o Trump deva ser reeleito, pelo menos até esse momento é o que parece. Tá certo. Eu conversei aqui com a Fernanda Banhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, muito obrigada, uma boa noite, feliz 2020. Obrigada, Denise, sempre um prazer estar aqui com você. Laerte.